Fala, torcedor! Priorizar o brasileiro e a Libertadores valeu a pena? Debate quente com o pessoal da Jovem Pan Esporte. Vamos ver. Que vocês veem essa eliminação do Flamengo na Copa do Brasil e esse planejamento que prioriza Campeonato Brasileiro e Libertadores? Eu acho que é o planejamento correto. Acho que a Copa do Brasil é uma competição bem legal. Não é que eu não gosto da Copa do Brasil, mas o calendário brasileiro ele te obriga a fazer escolhas. E o Campeonato Brasileiro e a Libertadores são campeonatos mais importantes que a Copa do Brasil. Mas muitas vezes o Campeonato Brasileiro fica como terceira opção. O próprio Flamengo fez isso nos últimos anos, todos praticamente. Não é à toa que o Flamengo, o último título brasileiro foi em 2020, né? Também por essa questão de normalmente priorizar Copas. E esse ano fez diferente. O discurso era esse desde o início do ano, assumiu uma nova diretoria, com o BAP presidente, o José Boto chegou como diretor de futebol com esse discurso, e o Felipe Luiz, treinador, também tem esse discurso desde o início do ano. E no primeiro momento ali que afunilou, né, que na primeira fase da Copa do Brasil, o Flamengo pegou um adversário mais fraco, que foi o Botafogo da Paraíba, time que está na Série C. Agora pegou um jogo grande contra o Atlético Mineiro. Então ficava a dúvida, vai cumprir o que está falando? Porque às vezes chega no momento do mata-mata e fica aquela pressão. Ah, não pode perder, não pode ser eliminado, tem que jogar com tudo. Isso acontece muitas vezes, e no próprio Flamengo aconteceu várias vezes nos últimos anos. Mas eles cumpriram o que estavam falando. Não é que o Flamengo saiu da Copa do Brasil porque quis, isso não existe. O Flamengo esteve, inclusive, perto de passar, foi uma decisão por pênaltis. Nos pênaltis podia passar qualquer um. E o Atlético Mineiro teve todo o mérito na sua classificação, principalmente no jogo que fez no Maracanã. Mas o Flamengo não meteu um time reserva para jogar domingo lá no Ceará, no jogo do Brasileiro. O Palmeiras meteu um time reserva para jogar em Salvador com Vitória. Palmeiras meteu... Na minha opinião, diferente de anos, o Flamengo agora praticamente tem 3 times. Vamos comparar o Flamengo da época do Jorge Jesus com o do Felipe agora. Jorge Jesus não tinha reserva à altura naquela época e ganhou o que ganhou. Então o torcedor exige por conta disso e sabe que a gente poderia chegar bem mais longe do que hoje, né? Do que foi esse desastre na Copa do Brasil. Mas vamos continuar aqui. O time inteiro reserva, nem o Everton jogou. Flamengo não. O Flamengo colocou um time forte contra o Fortaleza. Contra o Atlético agora na Copa do Brasil, um jogador importante como a Arrascaeta ficou no banco, por exemplo. Então, o Flamengo cumpriu. Samuel Lino também ficou no banco. O Flamengo cumpriu o que vem falando e eu acho que é o correto. Claro que você tentou ganhar, se ganhar a Copa do Brasil é legal, mas já que você tem que fazer escolhas num calendário como o nosso, a Libertadores e o Brasileiro tem que estar à frente. Pode ter uma pressão, porque uma boa parte da torcida do Flamengo e da imprensa flamenguista realmente acha que o Flamengo é no Brasil, que o Bayern de Munique é na Alemanha, o que o Paris Saint-Germain pós-Qatar é na França, que tem que ganhar tudo, que é amplamente dominante, que é muito melhor que os outros. Isso Não, mas comparar times, vamos lá, comparar a folha do Flamengo com o Atlético, a folha do Flamengo é bem maior, né? Hoje, para mim, o único rival à altura do Flamengo é o Palmeiras. Mas vamos reagir aqui ao pessoal da Globo falando sobre a contratação do Flamengo, o Carrascal, e qual a função que ele vai seguir nas partidas. Ali por trás do atacante ele pode fazer, inclusive pelo Dínamo chegou a fazer vários jogos, inclusive como uma espécie de falso 9. Você diria que ele chega para brigar por posição ou vai ser uma opção de banco? Eu acho que inicialmente ele chega como opção de banco, mas pela qualidade técnica e pelo que vai ser o Flamengo disputando as competições, vai brigar por posição, naturalmente. Então você tem um jogador em alta conta, porque para brigar por posição no Flamengo... Mas até para fazer o investimento que o Flamengo faz... Assim, dificilmente o Flamengo faz uma contratação dessa para o cara chegar e ser simplesmente um reserva, só com posição de elenco. Agora ele disputa com o Arrascaeta, né? Inicialmente do Arrascaeta, só que foi o que eu disse, ele é versátil. Ele pode cair, assim, ele não é exatamente, se ele for jogar como um meia, ele não vai ser um Luiz Araújo, ele não é um ponta, ele não é o Cebolinha. Não tem essa característica. Se você pegar e colocar ele pelo lado do campo, é para ser aquele meia que vai encostar assim, mais ou menos parecido com o Everton Ribeiro. Um meia direito. Exatamente, ele pode fazer também, mas a posição dele é mais esse meia centralizado agora. Como eu disse, no Dínamo ele chegou a jogar até como uma espécie de falso 9. Eu acho assim, o momento do Flamengo é um momento de
de boas indefinições. Por que eu estou dizendo isso? Porque é um time que está se reconstruindo. Tem muita qualidade, mas é um time que precisa se reconstruir. Se a gente for olhar para o time que recentemente disputou a Copa do Mundo, o Flamengo perdeu o meio campo. O Flamengo não tem o Pulgar, não tem o Gerson, o De La Cruz, que foi um titular muito bom no primeiro semestre. O melhor momento dele no Flamengo ainda foi não conseguiu pós-Copa do Mundo. Não voltou a jogar ainda depois da Copa do Mundo. O Arrascaeta jogado e tem saído, enfim. Então, um setor vital do time hoje está desfigurado. Tem o Jorginho, que para mim é o melhor jogador do time hoje. Já é o melhor jogador do time para mim hoje, o Jorginho, mas é um jogador que está carecendo de outras opções do lado, assim, porque hora ele joga com o Pulgar, hora ele joga com o Everton Araújo, hora ele joga com o Alan, hora ele tem o Plata na frente, hora ele tem o Arrascaeta na frente, então... E agora vai ter o Carrascal. O Flamengo perdeu o lado direito com o Gerson e com o Wesley, que era um lado muito forte nessa temporada, então é um Flamengo que está se reconstruindo. A gente ganhou o Pedro agora de novo, e o Pedro fez um bom jogo quarta-feira, tá? Foi substituído por uma questão física, mas acho que o Pedro fez um bom jogo. Não só pela mim, ele foi muito bem. Teve alguns lances, né? Que chute ao gol, que teve perigo, mas a saída dele da área, abrindo espaço, puxando o marcador, abrindo espaço pro Cebolinha, o gol saiu por conta dele. Né? Ele puxou a marcação e aonde abriu aquele espaço e o Cebolinha fez aquele gol. Então, ele não teve muitas finalizações, mas para mim o Felipe Luiz errou ao tirar o Pedro, porque ele fazia essa função de puxar a marcação e abrir espaço. Né? Para mim o Felipe Luiz errou na partida. Da finalização, mas desde que ele voltou ao time, desde que ele voltou ao time que foi no Fla-Flu, esse foi o melhor jogo dele, quarta-feira. Então, mas eu acho que ele tem jogado bem. Crescido. E tem jogado de acordo com a cobrança que o Felipe fazia. Fisicamente entregando muito, participando do jogo. E acho que o Carrascal entra no que o Pedro falou. Onde primeiro ele vai se encontrar e depois é onde o Felipe vai conseguir encaixá-lo melhor nessa reconstrução do Flamengo. Meio campo na... É isso, galera. Terminando aqui, né? Vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscrever no canal, tudo relacionado ao Flamengo. Eu vou estar trazendo aqui pra gente reagir, pra gente debater. Qualquer coisa, deixa aí os comentários que eu vou estar respondendo também. Valeu!